Feche seus olhos agora. Nós cremos que não é uma palavra de um pregador, de uma pessoa, de um ser humano, mas nós cremos no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito, ele transcende a nossa alma. A palavra do Senhor diz que a espada, o Espírito de Deus, ela é penetrante, ou mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra o mais profundo da nossa alma. Ela separa juntas e medulas. Ela separa a alma do espírito, e ela toca profundamente nos nossos espíritos, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para mudança de mente, para levarmos cativo a nossa mente, a mente de Jesus Cristo. E por isso nós precisamos nos submeter a essa autoridade. E é por isso que nós estamos aqui orando nessa noite, pois sabemos que a autoridade, o governo maior vem de Jesus, que é o cabeça da igreja. E nós, como filhos dele, só que estamos aqui para cumprir o propósito, o chamado que ele tem para cada um de nós. Eu não sei para que ele te chamou, mas você nessa noite, em nome de Jesus, eu oro para que ele possa trazer uma convicção no seu coração daquilo que ele tem chamado nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos sair deste lugar nessa noite tendo a certeza de quem ele é e de quem nós somos nele. Obrigado, Pai, por essa noite. Eu sei que não foi à toa que o Senhor nos trouxe até aqui. Há um propósito muito maior e melhor. É a Tua palavra que nos garante isso. Que os Seus planos são planos melhores e maiores que o nosso. São planos de nos fazer bem, de nos fazer prosperar, de nos dar uma esperança, de nos dar um futuro ao qual almejamos, Pai. E assim nós controlamos a nossa alma, damos governo ao Teu Espírito e colocamos a nossa mente cativa à mente de Cristo Jesus, nosso Senhor, nessa hora, dizendo: governa sobre nós, e que Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para falar ao meu coração, ao coração dos meus amados irmãos nessa noite que aqui estão, aqueles que estão na live, aqueles que vão assistir após este culto, aqueles que vão estar, ó Pai, Jesus. Nós cremos, ó Deus, no poder que há no Teu santo nome. Assim nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que veio hoje para mim. Falei: Senhor, às vezes eu falo com Rai, o Senhor me testa. Acho que Ele deve estar trabalhando alguma coisa na minha vida, ansiedade, alguma coisa que eu preciso ser curado totalmente, né, Lu? Mas falei: meu Deus, hoje. E aí a palavra foi vindo, e a palavra veio como santidade. Santidade. Você pode falar santidade? Mas antes de começarmos a falar sobre santidade, a gente precisa saber o que é santidade, o que significa santidade e como ter santidade. Porque às vezes você vai pensar assim: então eu estou fora. Eu poderia pensar assim também: eu estou fora. Sabe quando tem um culto de ceia, como o culto de hoje, a gente fala: é culto de ceia. Alguns irmãos, não aqui, né, porque vocês estão aqui, mas alguns irmãos pensam assim: acho que essa semana eu não fui digno, eu não fui tão santo, eu não fui um bom filho para poder estar participando desse culto de ceia, participando da ceia. Porque a mentalidade é: se eu estou sujo, eu vou estar no lugar aonde que eu posso sujar. Mas eu quero te falar uma coisa: não é você que suja a santidade de Deus, é Ele quando te toca que te torna santo, amém? É Ele quando te toca que te torna mais santo. E não é o tanto que você fica longe do pecado que te torna santo, é o tanto que você fica mais perto de Deus que te faz santo, porque Ele é santo. E santidade não é ser perfeito. Diga comigo: santidade não é ser perfeito. Respira fundo e agradece a Deus aí. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus.
Santidade não é ser perfeito. Santidade, a palavra santo, significa separado para algo, separado para o Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos ficar num canto jogado, onde eu não posso conversar com ninguém, onde eu não posso fazer nada com ninguém, onde eu não posso ter comunhão com ninguém. Isso quer dizer que o meu pensamento já foi levado cativo ao Senhor, e nada que está nesse mundo contamina a minha mente, porque agora a minha mente é santa, a minha mente é do Senhor, a minha mente serve ao Senhor, a minha vida glorifica o nome do Senhor. É diferente. Agora nós somos separados. No Velho Testamento tinha uma arca, a Arca da Aliança, tinha o candelabro, tinha um local chamado Santo dos Santos. Esse lugar só o sumo sacerdote entrava. Era um lugar santíssimo, um lugar onde somente quem estava purificado poderia entrar, quem estava habilitado poderia entrar. Mas quando o sumo sacerdote, aquele que tinha autoridade de entrar, entrava no lugar, isso quer dizer que todos os objetos que estavam lá estavam totalmente limpos? Não, porque o lugar era empoeirado, o lugar tinha ruas que não eram calçadas, então pegava poeira. Qual era o papel do sacerdote? Ir lá e limpar. Instrumento, Arca da Aliança. Todas as manhãs o sacerdote ia lá e limpava. Esse era o papel dele. Qual é o nosso papel hoje como servo do Senhor? Todas as manhãs você precisa acordar e dizer: Senhor, eu sou necessitado das suas misericórdias, eu sou necessitado da sua graça, eu sou necessitado do seu amor, eu sou necessitado de limpar o meu coração, as sujeiras que estão na minha mente e no meu coração, para que todos os dias eu venha ser santo no Senhor. Consegue compreender que não há um perfeito, não há um bom sequer? Uma vez um jovem chegou para Jesus e falou assim, que Jesus era bom. Senhor, tu és bom. E Jesus fala assim: não há um bom sequer, senão Deus. Por que Jesus falou isso? Sendo o próprio Deus, sempre sendo o próprio Filho de Deus, sendo aquele que veio como Filho de Deus. Porque na quinta-feira teve uma mensagem que eu preguei aqui, que eu falei assim: você não é fracassado. Teve uma frase que foi assim: você não é fracassado até que você desista. Não há um bom sequer nessa terra enquanto ele não cumpre o seu propósito de vida. Por que Jesus falou não há um bom sequer aqui? Porque ele ainda não tinha morrido na cruz, o propósito não tinha sido cumprido. Ele só seria bom quando ele fosse até o final sem desistir, amém? E nós precisamos ir até o final sem desistir, mesmo tendo coroa de espinhos na cabeça, mesmo sendo caluniados, mesmo sendo injustiçados, mesmo sendo chicoteados, mesmo sendo presos. Diga para o seu irmão: você não pode desistir, você precisa cumprir o seu chamado, você é santo no Senhor. Quem te justifica é o único santo, aquele que morreu numa cruz. E é por ele que nós somos justificados, santificados. É por ele que nós somos salvos. É por ele que nós temos todas as promessas herdadas em Cristo Jesus nosso Senhor, como co-herdeiros com Cristo, como filhos amados do Senhor. Então santidade é você viver uma vida com a sua mentalidade de santo, de alguém que é separado, de alguém que já não faz mais as coisas do mundo. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias vamos lá para 1 Pedro capítulo 1. Tomar essa água de coco. Depois dessa não pode cair o nível não, gente. Agora os outros grupos aí, ó, que se virem. Esse grupo está de parabéns. Aleluia, glória a Deus.
Que bom estarmos aqui nessa noite. Amém, Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Amém, Jesus. Louvado e exaltado é teu santo nome, Senhor. Há uma promessa para os filhos de Deus. E o que está relacionado à santidade é algo que Deus tem falado fortemente aqui nessa igreja. Uma coisa que está relacionada à santidade se chama obediência. Obediência à palavra. Nós não somos perfeitos, mas nós somos obedientes. Nós vamos falhar na nossa caminhada, mas nós continuamos obedientes, acreditando que esse livro é o livro que nos leva a uma vida santa, a uma vida digna, a uma vida que muda a história da nossa vida e muda através da nossa vida. É esse livro que mudou a história da minha vida, irmãos. É esse livro, é através desse livro. Como o Raine pregou outro dia aqui falando, esse é o único livro que você lê com a presença do autor do seu lado, falando ao seu coração, falando à sua vida, dizendo ao teu coração o melhor caminho a tomar, a direção a seguir. Então, sem obediência, não tem como ter santidade. Não dá pra gente falar que ama o Senhor, que a gente quer as promessas do Senhor, mas a gente não obedece a palavra, as coisas não se encaixam. Por isso que Pedro está dizendo, olha, sejam filhos obedientes. Fala, eu sou. Amém. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Que antigo modo de viver? Quando a gente estava vivendo no tempo da ignorância, no tempo dos desejos carnais, dos desejos humanos, aonde prevalecia a carne e não o espírito, aonde prevalecia a nossa vontade, o nosso eu, aquilo que nós queríamos e não a vontade de Deus. Então ele está dizendo, filhos, vocês precisam ser obedientes. Vocês não podem voltar a viver uma vida que vocês viviam. Essa vida satisfazia os desejos carnais, os seus próprios desejos, e vocês viviam na ignorância. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Parece escândalo isso. Tem gente lá fora que está em menos pecado do que gente que está dentro da igreja. Porque o que está lá fora, ele está no tempo da ignorância. A gente pode chamar de bênção da ignorância, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Quantos aqui eram do tempo da ignorância, além de mim? Lembra quando você fazia certas coisas e você pecava à vontade? Agora, para pecar tem um sininho aqui dentro, né? Não dá para pecar em paz mais não, né, irmão? Não é? O tempo do ignorante a gente pecava em paz, mas agora a gente tem um Espírito Santo que toca nossas vidas. É um sino falando, ei, 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 não vai não, volta, eu tenho algo melhor para você. Irmãos, quem tem uma canção que diz assim, quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar? A gente não sabe viver em outro lugar. Quem já entrou no Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. É maravilhoso. Não há nada lá fora que possa substituir aquilo que nós experimentamos dentro da presença do Senhor, na casa do Senhor, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Não tem como. Por isso que Pedro está dizendo, olha, vocês não podem viver essa vida antiga. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, ele vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora,
tudo se fez novo. Aleluia. Eu creio que você está entendendo nessa noite. Deus quer pegar a gente por dentro aqui hoje, amém? Ele quer nos pegar por dentro. Ele quer nos pegar e mexer as nossas estruturas. Ele quer movimentar a nossa base. Como o Salatiel falou aqui, Ele quer tocar e mexer na estrutura do nosso coração, não endurecendo o nosso coração. É noite da gente abrir e se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio na Tua palavra, eu confio naquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu confio nas promessas do Senhor e eu me entrego a Ti. Aí Pedro fala assim: agora porém, sejam santos em tudo, sejam santos na igreja. É isso que ele está falando? Olha, sejam santos na igreja e quando você sair da igreja até a sua casa. É isso? Aí Pedro está dizendo assim, ó, sai do tempo da ignorância. Você já saiu do tempo da ignorância. Não volta àquela vida. Não volta para nos evangelhos está dizendo: não volta para o seu vômito. Não volte a comer o seu vômito, aquela velha vida. E ele está dizendo assim: olha, sejam santos depois do culto. Na hora que você for sair, pelo menos não fale besteira, fica ali com seus irmãos em comunhão. É isso que ele está falando? Sejam santos em, diga tudo, tudo, tudo que fizerem, aonde vocês estiverem. Sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. O problema é que na frente dos outros a gente dá uma de santo, mas esquecemos que lá onde ninguém está vendo, Ele está do nosso lado, amém? E dentro de nós. Às vezes a gente se esquece que o Senhor está o tempo todo com a gente, amém? Ele está com você, sim ou não? Ele está o tempo todo com você. Mas quando a gente olha, não vê ninguém, há uma oportunidade. Tem um ditado popular, né, mais ou menos assim, cabeça vazia, oficina do diabo, é mais ou menos isso? É mais ou menos por aí. É uma oportunidade. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que é encher do Espírito? É buscar cada vez mais a presença de Deus, sendo na igreja, sendo em casa, sendo no trabalho, sendo na rua, onde eu estiver. Sede santo em todos os lugares, em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Quem te chamou, irmão? Quem te chamou? Jesus te chamou, Deus te chamou para uma obra. E Ele é santo. E só compactuamos com aquilo que é santo se nós também formos santos, ou buscarmos sermos santos. Amém, igreja? Verso 16: pois as escrituras dizem o que? Vamos ler junto? Sejam santos porque eu sou santo. Dê um aplauso para aquele que é santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso que quando você olha para a vida de Davi e a vida de Saul, eu e você ficaríamos do lado de Saul assim, facilmente. Escolheríamos Saul sem pensar. Porque quem olhava, né, naquele tempo, a história de Saul, a vida de Saul, o comportamento de Saul, a vida de Davi e o comportamento de Davi, não tinha dúvida, escolhia Saul na hora. A aparência era bonita, era como um guerreiro, era o escolhido do povo, era o cara com aparência de santo. Mas tinha um problema, que é o que foi falado aqui também. O problema de endurecer o coração na hora que algum homem de Deus, a hora que Deus se revelava e falava: você está errado. E Saul dava desculpas, enquanto Davi se humilhava na presença do Senhor, mudava a sua história, porque santidade também tem a ver com arrependimento. Sem arrependimento não dá para ter santidade. Por isso que
o pastor João, o profeta João, o João lá do deserto, o João que comia gafanhoto, o João que se vestia de pele de camelo, pele de animais, dizia assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando, sim ou não, irmãos? Os sinais estão aí, os sinais estão bem evidentes para a volta dele. E como nós cantamos aqui, eu já coloquei as minhas vestes brancas. O que dá a entender o que é branco? Pureza, santidade, uma vida limpa diante da presença do Senhor, uma vida que agrada ao Senhor. E santidade também, como nós falamos, tem a ver com obediência, e não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, amém? Você precisa entender uma coisa, irmão: nem tudo que a gente tem condições de fazer e a gente quer fazer é da vontade do Senhor. Você precisa andar na dependência dEle para entender isso. Eu me lembro que há uns 26, 27 anos atrás, quando eu congregava lá no interior do Espírito Santo, numa igreja batista, tinha um médico na igreja, chamava Dr. Humberto, da cidade, que tinha mais de 200 mil pessoas, estava entre os top 3 de médicos da cidade, era ortopedista, estava voando assim no sentido de indo bem, do nome estar sendo elevado naquele lugar. Família estruturada, ele tinha 2 filhos, homens, casado, tudo certinho na igreja. E um dia, a gente era muito amigo, ele falou assim: o Senhor me chamou para ir para a África. Pensa, irmão, tudo lá, tudo bem, tudo estabilizado, e o Senhor chamou ele para ir para a África. E de lá ele contando que quando chegaram lá, os filhos dele pequenininho na época, aí olharam assim: papai, cadê o shopping? Cadê o McDonald's? E para explicar para o filho que era um chamado do Senhor. Meu irmão, esse homem, agora ultimamente eu não sei se ele continua lá, mas ele ficou por muitos anos naquele lugar, onde era completamente diferente daquilo que ele estava vivendo. Ele abriu mão da própria vida para viver os sonhos de Deus na vida dele. Eu te pergunto uma coisa: se ele continuasse na cidade que ele estava, como médico, atendendo pessoas, podendo falar de Jesus para as pessoas, ele estaria em pecado? Ele estaria errado? Mas ele estaria em desobediência. Entende? Entende que às vezes Deus nos chama para algo e a gente resiste, endurece o coração e fala: não, tá bom aqui onde eu estou, eu já estou servindo aqui, tá ótimo, Senhor. Não, sabe, não mexe muito comigo não. Estou feliz, estou curtindo uma praia, tá tudo ótimo. Estou falando do Senhor, olha, eu tenho evangelizado. Sabe o que é ser santo? É você todos os dias ir lá no lugar santíssimo, purificar o seu coração, os seus ouvidos espirituais e ouvir a voz daquele que é santo, aquele que te chamou. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Pai. E pecado e santidade são coisas opostas, sim ou não? Pecado é o quê? É você transgredir a lei do Senhor. É você transgredir aquilo que está na palavra do Senhor. É você ir contra aquilo que é projetado por Deus. E santidade
é voltar a Gênesis 1:26, onde diz que façamos nós o homem, ou seja, o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, santidade é você buscar a Jesus, buscar a Deus, buscar honrar o nome de Jesus até que você se torne igual a Ele, ou parecido com Ele. Entende que é um processo? Então às vezes, você que já está há mais tempo na igreja, que já é mais crente que os outros, aí chega um novato, um bebê, e ao invés da gente ajudar, o que a tendência da nossa carne faz? Julgar. Porque a diferença daquele que é santo é que ele ajuda, ele apoia, ele não critica. Sabe, tipo assim, vem cá, Ian. Tá tranquilo? Tá curado, varão? Vai fazer o Curados pela Graça? Amém. Então já vai passar. Digamos que o Ian fica meio tortinho. Ian tá tortinho. Ao invés de eu chegar assim e falar assim: ei, Lu, tá vendo aquele rapaz lá? Olha como é que ele tá torto, né? Rapaz, é um novo convertido mesmo. Olha só como esse cara tá torto, e começa a falar a vida do Ian, né? Não é o Ian não, tá? Mas eu só estou conjecturando aqui. Fica torto aí, moço. Agora, se eu chego do lado dele e fico reto, vocês estão vendo que ele está torto, sim ou não? Eu não estou tão reto não, mas eu estou mais retinho. Irmãos, quem é santo não precisa falar do outro que está torto. Não que você esteja torto, viu? O santo, ele tenta tornar o outro santo. O que parece com Jesus, ele tenta fazer o outro ser parecido com Jesus. Ele vai caminhar com o outro até ele ficar reto, até ele ficar em pé. E não vai ficar acusando, dizendo: olha como é que ele está torto, olha a vida dela, olha a vida dele. Amém, igreja? Então você foi chamado para ser santo. Você foi chamada para ser santa no Senhor, para você caminhar muitas vezes com aquele que não está tão reto. Não é seu caso não, varão, mas para você caminhar com alguém que precisa da sua ajuda, não é? Ainda bem que minha esposa está aqui, viu? Irmãos, é um perigo pregar, né? Que é com a família presente. Meus sogros devem estar assistindo, porque eles estão viajando, mas estão assistindo a live. É um perigo pregar com a família, porque são eles que vê a gente todos os dias, né? Tá ali do lado, não é? Não é, meu bem? Tá tranquilo, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra pecado, quais são as primeiras coisas que vem na sua mente? Não precisa falar não, mas pensa aí. Talvez a primeira coisa que vem, ou as primeiras coisas que vem, é matar, roubar, se prostituir, adulterar, usar drogas, usar de bruxaria, o bêbado, essas coisas mais, né? Esses pecadões. Mas às vezes o que é menos provável de você ter pensado pode ser um ódio. Sabe aquele ódio que às vezes vem? Que o problema não é vir um ódio, o problema é quando você não controla ele, amém? Porque a ira vem, mas se você não controlar, aí se torna pecado. Um conflito, uma inveja, isso é menos provável de se pensar como pecado, né? Um falar mal do outro, uma falta de perdão, nós achamos que isso não é pecado. Por isso que nós olhamos para o outro que está torto, e é mais fácil eu olhar e falar assim: não, aquele lá sim, olha lá, é um devasso, é um drogado,
É mais fácil para eu acusar e esconder o meu pequeno pecado, ou pecado de estimação. Mas falar mal do outro também. Provérbios 6, 16, 19 diz o quê? Há 6 coisas que o Senhor odeia, mas há uma 7ª que Ele detesta, Ele abomina. É falar mal ou criar contenda entre irmãos, fofoca. Amém? Então, irmãos, nós precisamos pensar e rever nessa noite qual o significado de pecado para nós. Pecado é simplesmente isso que eu falei, como algo maior. Ou se nós podemos olhar para a nossa vida, se há algo que está impedindo a santidade do Senhor chegar até nós. Porque o problema não é eu estar aqui na igreja, o problema é eu fechar o meu coração e não ouvir a voz de Deus para querer mudar. E nós vamos chegar lá. Eu vou provar isso para você. Que o problema é dar as costas para a graça de Deus que chegou na sua vida. Um exemplo disso foi Adão. Adão ficava bêbado no Éden? Usava droga? Adão se prostituía? Adão matou alguém? Tudo bem, o filho dele matou depois, mas ele matou alguém? Ele roubou alguém? Então qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Não obedecer à voz do Senhor pode nos levar a um buraco sem fim. Por causa de Adão, toda a humanidade pagou. Nós pagamos até hoje. Mas por causa do segundo Adão, chamado Jesus Cristo, nós temos revigoramento nas nossas vidas, nós temos reestruturação, nós temos uma nova vida no Senhor, nós temos um futuro de dar esperança, e não um futuro de morte, mas um futuro de vida. É Jesus que nos garante isso. E Ele está aqui nessa noite para ceiar com a gente, para ceiar com você, para renovar essa aliança, para estar junto com a gente. O povo no deserto, a Bíblia não fala assim, olha, o povo no deserto, eles pararam um grupinho parou para ali para fumar um baseado, o outro foi para ficar bêbado, pararam no bar. No deserto não tem bar, né, irmão? Talvez eles até parariam. Não tem nenhum relato que um irmão matou o outro. Qual foi o pecado do povo no deserto? Desobediência, murmuração, reclamação, falta de obedecer à voz de Deus. E com isso até Moisés não entrou na terra prometida. Porque Moisés, ele era foi o maior líder da história, até hoje é considerado lá em Jerusalém. O Senhor falou na primeira vez, bate na rocha, ele bateu na rocha para sair água, e saiu água. Mas na segunda vez o Senhor falou assim, fala com a rocha. E o que ele fez? Bateu na rocha, feriu a rocha. E o problema é que saiu água. Tem coisa que a gente acaba repetindo o problema e ainda dá certo. E a gente corre o risco da gente achar que está no caminho certo. Porque Moisés bateu, o Senhor falou fala, ele bateu e saiu água. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Amém? Não espere, irmão, chegar no domingo para vir à igreja ou em uma igreja, para alguém que leu a Bíblia vir aqui falar com você. Não, você pode falar com Ele todos os dias da sua vida. Todas as manhãs você pode acordar e falar, deixa eu te dar um cheiro, meu amado Espírito Santo de Deus, fala comigo, pega na minha mão aqui, vamos comigo. Eu vou para a academia, eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou viajar, pega na minha mão, vem comigo, me guia nesse dia.
Como é bom dar um cheiro nele, né? Aleluia. Abre comigo Romanos 5:19. Por causa de quê? Diga: desobediência. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Por causa da desobediência. Não foi por causa dele ter matado alguém, dele ter roubado, dele ter se prostituído, mas por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência, diga obediência, amém, de uma só pessoa a Deus, muitos são declarados justos. Muitos são declarados justos. Diga assim: eu sou justo por causa do nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão: você é justo. Amém. Eu não estou falando isso para o seu ego, não, irmão. Isso é uma verdade que está na palavra. O diferencial agora, daqui para frente, é o que você já está sabendo. É você se posicionar naquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. E irmãos, eu posso te falar uma coisa: a não ser que você não tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador ainda, e não tenha recebido o Espírito Santo, eu posso te dizer uma coisa com toda a certeza do meu coração: quem tem o Espírito Santo sabe o que Ele quer da sua vida. Quem tem o Espírito Santo sabe quais são os planos de Deus para a sua vida. Quem tem o Espírito Santo sabe aquilo que Deus te pede. Porque tudo fala. Irmãos, tudo fala. Deus usou uma mula para falar com o homem, gente. Sim ou não? Se o Espírito Santo não falar com você, ele pode usar um animal para falar com você. Uma árvore. É tudo criação dele. Não desobedeça a voz do Espírito Santo. Santidade não é o quanto eu estou longe do pecado, mas é o quanto eu estou mais perto e busco estar mais perto de Deus. Santidade também passa por humildade. Tem uma história na Bíblia, não sei se vai dar tempo da gente ler, que o Senhor Jesus diz assim: olha, se você for numa festa, num local de casamento, procure se sentar num lugar mais, sabe, mais para trás assim, porque pode ser que se você sentar à frente, chegue alguém mais importante que você vai passar vergonha, vai ter que sentar lá atrás e vai se sentir humilhado. Então é melhor você sentar mais atrás, porque quando o dono da festa olhar para você, ele vai falar assim: não, meu irmão, não, minha irmã, senta aqui na frente, e aí você vai ser honrado. Lembra dessa história? E aí lá em Lucas capítulo 14, a partir do verso 7, eu não sei se já é essa a história ou se a gente já passou. É isso aqui. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a essa pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: amigo, temos um lugar para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. As pessoas usam errado esse versículo, falam assim: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Não, é aquele que se exalta que será humilhado. É aquele que quer alcançar os melhores lugares nas praças, querem mostrar a sua vida, que serão humilhados. Os que querem ser exaltados, têm um desejo no coração de ser exaltado. Mas aquele que se humilha, e se humilhar não é se dar uma de coitadinho, irmãos, não é isso não.
Porque se fosse assim, Davi não tinha sido colocado como rei, porque ele se apresentou para Saul para ir guerrear contra Golias. Entenda uma coisa, não é um vitimismo, eu vou ficar escondido lá atrás, tomara que o pastor nem me veja. Davi se apresentou para Saul, só que a diferença é que Davi chegou para aquele que estava governando, amém? Aquele que tinha autoridade para mandar ele para a guerra ou não, na terra, porque ele já tinha autoridade do céu. E aí ele chega e fala assim: olha, eu sou, sabe, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu posso enfrentar esse cara aí, esse Golias aí, esse gigante aí, que está enfrentando Deus, o exército do Deus vivo. Ele se apresentou para a guerra. Só que a intenção de Davi não era se exaltar, porque ele já tinha a promessa de que ele seria rei. A intenção de Davi era se colocar num lugar aonde ninguém queria se colocar. E por isso que aquele, pode deixar na tela aí, Mateus. Por isso que aquele que se exalta será humilhado, os que se humilham serão exaltados. Por isso que Provérbio vai dizer assim: a soberba precede a ruína. Então, irmãos, para ter um coração de santidade, nós também precisamos ter um coração humilde diante do Senhor. O que é ter humildade? É você reconhecer: Senhor, eu sei que essa obra não dá para mim, mas se o Senhor for comigo, dá. Por isso que Davi disse assim: você vem contra mim com espadas e varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, ele está falando assim: eu não estou sozinho, o dono do exército está comigo. Talvez eu seria a pessoa mais improvável de estar aqui nessa noite falando para vocês. Se eu falar para vocês que eu não queria isso aqui, minha esposa está aqui, ela sabe o quanto eu corri disso aqui, quanto eu tentei desobedecer o Senhor, o quanto Ele mandou homens de Deus, faltou mandar anjo, irmão. O Espírito Santo Ele enviou, mas o anjo não chegou não, para falar: você tem que ir, você tem que ir. Me lembro que em 2017, estava eu e Rai nessa igreja, lógico, liderando os jovens. E no final, acho que em outubro, setembro ou outubro, teve um seminário aqui. A Dilson vai lembrar disso, né, Dilson? Aí o pastor que estava aqui na igreja falou assim: você que vai pregar no seminário, no congresso. Eu falei: meu Deus do céu, se eu pudesse me esconder. Eu falei: sim, Senhor. Foi uma luta, irmãos. É porque às vezes a gente acha que não tem capacidade, às vezes a gente não tem mesmo. A verdade é essa. Mas a diferença é que nós temos um Deus capacitador, um Deus que me diz assim: olha, se você fizer a minha obra da forma que eu quero, eu estarei com você todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, o meu respaldo é que Ele está comigo. Se não for isso, irmãos, acabou. Às vezes a gente pensa assim, não aqui, né, irmãos? Mas alguém pode pensar assim, num momento de soberba: não, porque o meu dízimo é alto, eu ajudo a sustentar a igreja. Irmãos, quem sustenta a igreja é o Senhor. Posso te, com muito amor no meu coração, pode dizer: se você estiver aqui ou não, a igreja vai continuar sendo sustentada, porque não é você que sustenta, não sou eu que sustento, é o Senhor Jesus que é o dono dela, é o cabeça dela. Pode sair quem for, pode entrar quem for. Nós vamos começar uma obra agora aqui, humanamente, mas essa semana nós ganhamos a telha todinha da igreja, amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Por quê? Porque é Ele que sustenta, irmão. O empresário chegou e falou assim: eu vou bancar tudo. Calcula um valor. Ele é boa, tá? Da acústica, né?
aquela que ajuda na acústica, tá? Então, o Armazém do Bem, a gente é a prova disso. O Armazém do Bem, meu Deus, o Armazém do Bem é sustentado pelo Senhor. Eu nem sei onde eu estava e por que eu entrei nisso, mas amém. Deixa eu tomar água de coco para voltar para o lugar aqui. Deixa eu me comportar. Versículo 12. Lucas 14, 12. Então Jesus voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos. Presta atenção nisso aqui, ó. Não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite, e essa será sua única recompensa. Eu costumo dizer assim: ou você recebe o galardão da terra, ou você recebe o galardão dos céus. Ou você recebe a honra da terra, ou você recebe a honra dos céus. Se você fizer algo para receber honra da terra, é só ali que você vai ficar. Você não vai ser honrado nos céus. Mas se você fizer com o coração voltado para o Senhor, voltado para honrar o nome do Senhor, é lá nos céus que você vai ser honrado. É lá no céu que o seu nome vai ser colocado. O que ele está dizendo aqui? Pare de ficar dando moral só para aquele que pode te dar algo em troca, alguém que pode te retribuir. Faça algo por alguém como no armazém, como alguém que não pode te dar nada de volta, porque você está fazendo para o Senhor, não para ser glorificado, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. E você vai honrar os céus, e obviamente os céus vai te honrar. Sabe, às vezes a gente, lógico, quando alguém falta o culto, a gente dá uma ligada: irmão, como é que você está? Mas a gente fica chamando o crente para vir para a igreja. O crente já sabe, irmão. Lógico, algumas vezes você pode incentivar, não estou dizendo que não, mas eu estou dizendo, às vezes a gente se atenta mais a ficar chamando o crente do que aqueles que precisam mais. Quantas vezes você foi visitar alguém num bairro aí e convidar para vir para a igreja, e levar uma palavra de bênção, levar uma oração, levar um louvor, levar uma palavra de vida? Por isso que ele está falando: convide as pessoas mais necessitadas. Acho que mais à frente ele vai falar sobre isso. Versículo 13. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O que ele está falando? Pessoas que estão à beira do caminho, pessoas que estão mais necessitadas do que nunca. 14. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. 15. Ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Meu irmão, imagina você, nós vamos participar agora de um banquete aqui. Já está, eu não sei para você, mas está prazeroso estar neste lugar, na presença de Deus, participar desse banquete. Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa com Jesus. Imagina no banquete celestial. Imagina quando você chegar lá e o Senhor falar assim: entre, bendito de meu Pai, e tome posse do lugar que eu preparei para você. Tome posse deste lugar. É isso que esse homem estava exclamando ali. E aí Jesus respondeu com uma parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram. Volta o versículo 17. Preste atenção. Quando tudo estava pronto. Volta mais um. Quem está falando ali? Certo homem preparou um grande banquete. Quem preparou o banquete? Deus. Quem é o servo enviado por Deus? Jesus. Quem falou na cruz assim: está consumado, tetelestai, está pronto? Quem falou isso na cruz? Jesus. Então ele está falando: está tudo pronto. E essa noite ele está me chamando e está te chamando para participar desse banquete, amém?
E esse banquete vai muito mais do que a gente vai comer agora um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva. Vai muito mais do que esse momento de ceia. É um banquete enorme que Ele tem para cada um de nós, preparado, separado para mim e para você. Paz. O banquete está pronto. Paz. Mas todos eles deram desculpas. O nosso problema é dar desculpa para Deus. Quer ver uma coisa? Se alguém te chama para um trabalho e fala assim, olha, você vai receber, sei lá, 300, 400, 500 reais nessa diária. Meu irmão, você dá a vida para ir. Você pode estar jogado na cama, cansado. A maioria, não vou jogar todo mundo. Mas a gente faria isso, sim ou não? Porque você iria, porque tem uma motivação por ali. Há uma necessidade. Mas no dia que eu estou cansado, no dia que eu estou desanimado, se alguém fala assim, pastor, vamos lá na igreja, eu venho, não sei se você vem. Mas não é mais fácil a gente dar uma desculpa? Meu irmão, aí eu vou pegar a oportunidade aqui, tá? Na quarta-feira lá, ninguém falta no baba não, Alexandre. Meu irmão, o baba lota. O futebol fica cheio, dá 3, 4 times. É o quê? Paga para jogar. Bem lembrado, Júlio. Não é? Não falta. Corre. A gente que está mais velho, né, Jô? Eu falava que nós estamos na mesma idade. A gente acaba correndo mais que os meninos mais novos. Não sei o que esse menino toma aí, deixa de tomar, sei lá. Mas a gente vai, mesmo cansado. Então a gente precisa organizar as nossas prioridades, deixar o que é urgente, pegar o que é importante. E o mais importante para mim é Jesus, eu não sei para você. Então, nós precisamos parar de dar desculpa. Olha só, um deles disse assim, eu acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. O que a Bíblia está dizendo? Ele comprou um lugar, um terreno, algum local. Eu preciso estar ali cuidando desse local, dessa empresa. E Jesus está chamando para um banquete. Ele está falando, ó, eu quero que você participe desse banquete comigo. Ele está chamando para a vida eterna. Ele está chamando para uma vida eterna com Ele. Só que a desculpa foi, olha, eu tenho que cuidar daquilo que eu comprei, daquilo que é terreno. Quantos de nós, quantas vezes eu e você, nós damos desculpas para dizer assim, não, eu preciso cuidar daquilo que, sabe, mas foi Deus que me deu. O Senhor não sabe a dificuldade que foi para comprar isso. Eu preciso cuidar. Eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração, na minha vida. Cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida das suas coisas. Cuide das coisas que Deus te entregou. Cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas coisas, que foi Ele que te deu também. O segundo disse assim, acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito, não vou poder ir agora não. Outra desculpa. O outro disse, acabei de me casar e não posso ir. Ah, pastor, mas casamento, você vai ver a pancada lá na frente que Jesus dá. A minha pergunta é pecado você comprar uma propriedade, um local e cuidar? Tem pecado nisso? Senão a gente estaria aqui, a maioria já estaria em pecado, nesse sentido. O problema é que ali não existe um pecado, o problema é que ali existe uma desobediência. E por falta de obediência a gente perde aquilo que Deus tem preparado para nós, que é muito maior e melhor do que aquilo que nós imaginamos, amém? Deus tem algo melhor, maior, melhor do que aquilo que nós imaginamos. Então, comprar um campo, cuidar do campo, é até uma obrigação nossa, mas desde que não desobedeça a voz do Senhor. Ele não está te chamando para algo? Então por que você está cuidando do campo?
O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. 22. Vê que ele já está mudando, né? Está ficando nervoso. Falou assim: já que esses abençoados não querem. Tem aí o 22 na Bíblia? Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente, Senhor. 23. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Deixa eu te dar uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim. Se eu e você desobedecemos a voz do Senhor, isso pode ser, ou pode nos dizer que talvez a gente não esteja em pecado, mas com certeza vamos estar em desobediência. E se você não quiser ir, Ele vai chamar outro. Nem vou perguntar se é amém ou misericórdia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. O que essa palavra está me dizendo nessa noite? O problema não é o pecado que nós lidamos todos os dias da nossa vida. O problema é dar as costas para a graça de Deus, que purifica todo aquele que confia em Jesus Cristo do pecado. O problema é eu dar as costas para a graça de Deus na cruz do Calvário, que é Jesus. Então, pastor, eu estou em pecado, eu errei essa semana, eu fiz isso, o senhor não sabe da minha história. Ei, tem graça para você aqui nessa noite. Ei, tem vida de Deus aqui nessa noite. Há arrependimento no seu coração, há um sentimento de santidade no seu coração. Tem nova vida para você, tem uma nova história escrita pelos dedos de Deus para você nessa noite. Ele quer te convidar para um banquete, e esse banquete só você pode aceitar, se vai ou se não vai. Pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia, Jesus. Louvado, exaltado é teu santo nome, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Para a gente terminar aqui, eu queria ler os 2 ou 3 próximos versículos de Lucas 14. Que aí eu falei que ia apertar, não ia? Ainda mais. Verso 25 de Lucas 14 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai, está na tela, e mãe, esposa, e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você entendeu, irmão? Ele não está dizendo que nós não devemos amar as nossas esposas, os nossos irmãos, os nossos pais. Muito pelo contrário. Ele só está dizendo: se você amar mais do que a mim, você não é digno de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Se Ele te chamou para uma obra, se você ouviu a voz dEle, você quer participar dessa obra, mas por causa do seu pai, porque o que o seu pai vai pensar, a sua mãe vai falar, ou o risco da sua família virar as costas para você for maior, mais forte do que o chamado do próprio Deus, você não é digno de ser chamado discípulo dele. Eu falo para meus filhos assim: olha, eu amo a sua mãe,
apaixonado. Mas eu amo mais a Deus do que ela. Porque se você não amar mais a Deus do que a própria esposa, do que o próprio pai, do que a própria mãe, do que o próprio filho, do que o próprio irmão, você não vai poder ser chamado discípulo dele. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás ao teu Deus de todo seu coração, entendimento, alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele está falando, você precisa me amar primeiro para conseguir se amar e amar o seu próximo. E aí ele fala aqui, ó: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. O que é tomar a cruz, irmão? É você reconhecer que você é pecador e todos os dias você precisa abrir mão desse pecado que te atormenta, te assola. Você precisa carregar a sua cruz para se tornar discípulo de Jesus. Você precisa parar de apontar o dedo. Faz assim, ó. Pode fazer assim para mim. Aponta para mim. Quando você aponta um dedo para mim, tem 3 apontados para você, não é? Não é assim? Esses 3 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo tentando tocar o teu coração agora, para dizer: muda essa história do seu coração. Amém?